Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos fazer a leitura do Salmo 99. Diz assim: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande e todas as nações. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. E a força do Senhor nome dele. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo dos seus pés, porque Ele é santo. Pois é que Arão entre os seus irmãos, Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Vamos ler o último todos juntos? Exaltai ao Senhor Deus e prostrai-vos ante o seu monte, porque santo o Senhor nosso Deus. Aleluia, né? Glórias a Deus, amém? Então nós estamos aqui essa noite para louvar, né? Para glorificar esse Deus santo, né? Esse Deus poderoso que nós servimos, esse Deus maravilhoso, né? Que nós sabemos que está presente aqui neste lugar, que está ouvindo a nossa oração, ouvindo o nosso clamor, né? Sempre atento, né? Para nos abençoar, para nos guardar, né? Para nos proteger. E nós estamos aqui porque nós acreditamos nesse Deus, né? E para louvar, para glorificar o nome dele, para render o nosso culto, né? A nossa adoração a esse Deus tão poderoso que nós servimos, amém? Amém. Vamos orar, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos reunidos na sua casa, meu Pai, na tua presença, Senhor, para louvar, Deus, glorificar e engrandecer o teu santo nome, meu Pai. Nós te apresentamos, Senhor, a vida de cada pessoa que está assistindo esse culto essa noite, Deus, e pedimos, meu Pai, que o Senhor venha agir, Deus, que o Senhor venha nos abençoar, meu Pai, que o Senhor venha repreender tudo que não vem de Ti, Senhor, das nossas vidas, meu Pai, toda a enfermidade, meu Deus, todo desânimo, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor vai repreendendo e lançando por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé, Deus, que o Senhor venha nos fortalecer na Tua presença, meu Pai, que nós possamos estar sempre em pé diante de Ti, Senhor, anunciando, Deus, a Tua palavra, o Teu evangelho a toda criatura, Senhor, como diz a Tua palavra. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus, que o Senhor venha nos dar entendimento, meu Pai, e que o Senhor venha nos encher, Senhor, da Tua unção, meu Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Salve, irmãos, com o Senhor, amém? Amém. Vamos louvar o Senhor nesta noite, glorificar o seu santo nome, pedir toda a honra, todo louvor e toda adoração. 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova sou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu a
apresentamos, Deus, cada momento deste culto, Senhor, e pedimos que o Senhor venha agir no nosso meio, meu Pai, que o Senhor venha derramar a tua unção sobre as nossas vidas, que o Senhor venha nos encher, meu Deus, com o teu Espírito Santo, meu Pai, e que nós possamos sair daqui, Deus, transbordando da tua alegria, Senhor, da tua paz. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada momento deste culto, Deus, cada oportunidade, meu Pai, a Tua palavra, Senhor, e que nós possamos, Deus, ser cheios, Pai, alimentados essa noite, Deus, pela Tua presença, Senhor, e pelo Teu Espírito Santo, meu Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu vou convidar a irmã Betânia para continuar dirigindo o culto, amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Agora chegou o momento das oportunidades. Queria saber qual dos irmãos queria deixar uma palavra, contar um testemunho. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Diz assim a palavra de Deus aos Romanos, no capítulo 3, a partir do 21, que é a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Para qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, pois estabelecemos a lei. Amém? Palavra de Deus, né? Nessa passagem, justifica, né? Faz a justificação pela fé e não pelas obras, né? Porque aí seria fácil, né? Aos poderosos, né? Alcançarem a graça através da sua grande fortuna. E assim diz a palavra que não, que nós temos que ter fé, e esta fé é que nos faz crer em Deus, porque sem fé nada conseguimos, né? Nada podemos acreditar que foi Deus quem o fez. Então nós temos muitas bênçãos nas nossas vidas, até tribulações Deus nos permite experimentar, para que a gente procure aumentar a nossa fé nele, porque se a gente ficar só esperando ganhar as coisas, e que Deus nos dê de graça as coisas, seria muito fácil, né? Aí já os gentios já se o fazem. Então nós temos que fazer a nossa diferença de buscarmos mais a Deus e estar presentes mais a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor. Estaria em casa, eu estaria com certeza assistindo futebol e outros assistindo outros programas, mas não, nós estamos aqui, né? Buscando a Deus e junto dos irmãos, porque a gente já fica a semana fora, né? Sem um contato visual e junto, né? Aos irmãos. E que adianta a gente ficar só lá e não ter uma comunhão na igreja, nos aproximar mais de Deus, aprender através das coisas que Deus faz na vida dos irmãos e nas nossas também, a gente poder transmitir através dessa oportunidade que nos é dada aqui na frente, e com isso fortalecer a fé do irmãozinho, né? E a nossa também.
Então, que nós busquemos mais a Deus, tenhamos mais fé. Lá em casa tem uma fraquezazinha, uma parte de 2 senhorinhas lá, mas eu tenho orado e peço aos irmãos que orem mais, para que toque nelas, que assim sintam a vontade de vir para a casa de Deus. Eu já chamei, continuo chamando, mas tem hora que eu não chamo para não dar discussão em casa, porque a gente sabe que quando um não quer, é o Espírito Santo que o instiga, né? Que o toca para sentir vontade de vir na casa de Deus. Eu não sei o porquê, mas Deus sabe. Então, que Deus mande o Espírito Santo, eu peço, e que venha convencer, para que a casa de Deus é importante também, e muito importante. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu queria deixar um versículo aqui, 1 Coríntios 10, fala assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Tem uma outra parte que fala que o que a gente fizer, porque não o que eu estiver fazendo está edificando a vida do meu irmão, porque às vezes assim, a gente pode fazer qualquer coisa como cristão, mas se outra pessoa estiver vendo, aquilo ali vai escandalizar. Se o que eu estiver fazendo vai escandalizar, se aquilo for escandalizar, então Deus fala pra gente não fazer. E aí esses dias eu tava pensando assim, o que a gente tem feito com isso aqui que a gente tem na nossa mão? O celular, ele foi uma facilidade muito grande que veio para a vida das pessoas. Mas o que a gente tem feito com o celular? Porque antigamente, para você ver pornografia, você olhava nos vídeos, na televisão. Hoje você consegue ver pelo celular e acha que ninguém vai perceber. Você consegue trair pelo celular e acha que a outra pessoa não vai perceber, porque a gente pode pegar aqui e apagar tudo que tiver aqui. O que a gente tem feito com isso daqui? Ele tem feito para trazer bênção para a sua vida, ou ele tem vindo para trazer maldição? Quantas pessoas perderam, assim, eu mesmo tenho a minha experiência, que meu primeiro casamento acabou com início pelas redes sociais, começou pelas redes sociais, então assim, eu já fui a vítima, tipo assim, há 15 anos atrás, quando começou as redes sociais, já fazia pelas redes sociais as coisas erradas, porque achava que as outras pessoas não estavam vendo. Então assim, Deus, Ele dá tudo pra gente, Ele permite que a gente use tudo, tá tudo aí pra gente, mas o que a gente tem feito com aquilo que Deus tem entregado nas nossas mãos? A gente tem trazido aquilo para trazer bênção para as nossas vidas ou para trazer maldição? Então a gente tem que pensar muito no que a gente faz com aquilo que está disponível, porque tudo está disponível para a gente. A gente pode acessar tudo e pode fazer tudo que a gente quiser, mas aquilo vai trazer bênção para nossas vidas ou vai trazer maldição? A gente tem que começar a pensar muito, porque assim, o mundo está trazendo muitas facilidades, e as facilidades para afastar a gente de Deus. O diabo, ele usa muitas coisas para afastar a gente de Deus. São coisas que trazem facilidades mesmo. Hoje trair é a coisa mais fácil do mundo. Antigamente era mais difícil. Hoje você tem um celular ali, alguma coisinha. Então, o que você tem feito com aquilo que Deus entregou para você? Então, assim, para a gente começar a refletir em relação a isso. Porque o mundo está aí, o diabo está aí para destruir, matar, para roubar, matar e destruir. E ele tem destruído as famílias, ele tem destruído as vidas. A gente vê que hoje os casamentos se acabam muito fácil. É muito tranquilo acabar isso, porque começa ali numa conversinha com um amigo, e de repente acaba. Então assim, pra gente começar a ver aquilo que vem pra gente, ele tá sendo bom pra nossa vida, porque se ele for bom, pra gente ficar com aquilo ali, mas se ele for ruim, pra gente repreender. Hoje eu tava escutando um amigo meu falando, que ele falou assim, que o pecado, ele hipnotiza as pessoas, ele tem alguma coisa que hipnotiza a pessoa, que todo mundo tá vendo que a pessoa tá errando, tá no pecado, mas ela mesma não consegue ver que ela está errando, porque ela está ali hipnotizada com aquilo ali. Então que a gente possa pedir para Deus abrir os nossos olhos, para a gente ver o que é lícito para a gente fazer, o que eu preciso fazer, o que é lícito para nossas vidas. Porque às vezes a gente mesmo fica com os olhos vendados e não consegue enxergar o que é lícito para eu continuar fazendo.
para Deus abrir os nossos olhos, para a gente caminhar em direção ao que Ele quer para as nossas vidas. Igual o irmão Mil falou, o pecado está aí, disponível. Então, para a gente conseguir fugir do pecado, que a palavra diz, fugir do diabo e ele fugirá de vós. Ele vai vir na sua direção todos os dias, mas é a gente que tem que fugir dele. Não é ele que vai fugir da gente, não. Ele vai vir e ele vai vir para destruir as nossas vidas mesmo. Então, que a gente possa refletir sobre isso. Mais alguns irmãos querem oportunidade? Aleluia, né? Eu só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus, porque mais uma vez nós estamos na casa do Senhor, né? É igual a irmã Betânia falou, né? O diabo tá solto aí, tá? Igual falava o nordestino, o diabo tá solto na buraqueira. Mas ele tá mesmo, mas nós estamos aqui firme e forte, né? Para destruir as astuças dele, né? Porque é só com a oração que destrói as astuças de Satanás. Por isso nós estamos aqui para agradecer ao nosso Deus mais uma vez aqui hoje, nessa noite. Dizer que Deus é bom, né? Que nós estamos, graças a Deus, bem melhor nessa pandemia, né? Graças a Deus. Nós só temos que agradecer ao Senhor, né? Por cada vida que está nesse lugar, nessa noite. Por cada filho, por cada parente representado, né? Porque o Deus que nós seguimos é um Deus todo-poderoso, é um Deus que abençoa e um Deus que tudo pode, né? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia mesmo fala, né? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Por isso, nessa noite eu quero dizer para os irmãos que estejam na presença do Senhor. Ore. Qualquer coisa que tiver, ore ao Senhor, porque Ele é o dono do ouro, da prata, é o dono da nossa vida e é o dono da bênção. Deus é o dono da bênção, não adianta, hein? Aleluia, glorificado. E só quem é perfeito é Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Só quem é perfeito é Deus, não tem ninguém perfeito, aleluia. Mas o Deus que nós seguimos é um Deus que tudo pode, né? Por isso nós estamos aqui hoje só para agradecer, aleluia. Vamos orar, né? Pedir que o Senhor abençoa a nossa vida, abençoa nossos filhos, abençoa nossa família, abençoa nossa saúde, né? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Soberano eterno Deus. Meu Deus, nessa noite, na tua presença, Deus, eu quero apresentar cada vida que está nesse lugar, cada lar, cada parente, Senhor, representado. Que tu envia os anjos do céu para abençoar, Senhor, para destruir toda a astúcia do diabo, toda a astúcia do inimigo, Senhor. Eu te peço nessa noite, Deus, derrama do teu amor e da tua bondade sobre a nossa vida. Abra a janela do céu nessa noite para abençoar a tua igreja, Senhor. Porque tu és o Deus da providência, tu és o Deus do amor, tu és o Deus de bondade, tu és o Deus da prosperidade, Senhor. Tu és o Deus que abre portas, Senhor. Por isso nessa noite eu te peço, Deus, acampa os teus anjos, Senhor, em cada lugar que essas pessoas trabalham, Senhor. Abençoa meu comércio, Senhor. Abençoa o trabalho de cada um nesta noite, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que abençoa. Abençoa nossa vida, abençoa nossa saúde, Senhor. Vem nos dar alegria em nossos corações, vem dar paz, vem dar amor, vem dar prosperidade, Senhor. Repreendendo toda a astúcia do diabo, toda a astúcia do inimigo. Nessa noite eu te peço, abençoa as crianças que estão ali dentro, Senhor. Abençoa Pedro Filho também, Senhor. Toma ele em tuas mãos, eu te peço. Abençoa a irmã Almir, abençoa a irmã Edith. Toma essa vida em tuas mãos. Guarda ela debaixo da tua mão santa e protetora. Prospera a vida dela, Senhor. Abençoando e livrando dos mal. Abençoa o Fábio, come ele com o teu sangue, Senhor. Prospera a vida dele em todas as áreas. Em nome de Jesus eu te peço, eu abro a porta da prosperidade para o Fábio também, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a irmã Vila, abençoa os filhos, netos, toda a parentela da tua filha. Abençoa a irmã Betânia, abençoa a Daíldo, Senhor. Toma essa vida em tuas mãos, Senhor. Abençoa a irmã Patrícia, toma ela em tuas mãos, dá saúde, Senhor. Abençoa a Isaac, que não pôde vir hoje, Senhor. Guarda ele debaixo da tua mão santa e protetora. Abençoa a irmã Ivani, abençoa a Sara, abençoa a mãe dela, abençoa toda a parentela da tua filha nessa noite. Abençoando e guardando, Senhor. Abençoa a irmã Ivani. Acampa os teus anjos ali no lado da irmã Ivani, Senhor. Tu sabe que ela mora só, mas ela não mora só. Porque tu mora com ela ali também, Senhor. E eu te peço, guarda ela e abençoa. Abençoa o pastor Pedro, toma ele debaixo da tua mão santa e protetora. Abençoa a minha vida, Senhor. Me dá saúde, me dá paz e me dá amor. Por isso eu te peço nessa noite. Abençoa a tua igreja com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu agradeço a Deus e a oportunidade no nome de Jesus. Mais algum irmão aceita a oportunidade?
Você quer pregar? Eu vou pregar, tá? Convidar a irmã Ivani para orar pela pregadora da noite. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, a tua filha vai trazer a palavra que o Senhor colocou no coração. E proferir aquilo que o Senhor preparou para ela, Senhor. Falar para os nossos corações aquilo que estamos necessitados de ouvir. Por isso, abençoe e capacita em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Fazer a leitura está em Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15. Diz assim: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou à noite o menino, sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. E aí eu vou ler também em João, capítulo 18. João 18, a partir do 3. E diz assim: Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu? Se é a mim, pois, que buscai, deixai ir estes, para cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Amém. Só essas passagens. Então a primeira passagem que nós lemos lá em Mateus fala sobre o nascimento de Jesus. E diz que após o nascimento de Jesus, um anjo aparece para José e fala: José, agora você vai pegar Jesus, vai pegar Maria e vocês vão fugir para o Egito, porque Herodes quer matar Jesus. E quando Jesus, a segunda passagem que nós lemos, está falando já da morte de Jesus. E nessa ocasião aqui a gente vê justamente o contrário. Eles vinham para matar Jesus, mas aqui diz que Jesus se entregou. Ele foi adiante e perguntou: Vocês estão procurando quem? Então, sou eu, podem me levar. Ele não resistiu e disse para os seus discípulos também não resistirem e não reagirem, porque aquilo tinha que acontecer, ele tinha que ser entregue. E quando a gente lê as duas passagens, a gente percebe que tem algo em comum nas duas passagens. Uma ele fugiu, na outra ele se entregou, mas nas duas passagens ele obedeceu. As duas passagens falam de obediência. Quando José fugiu com Jesus, é porque ele estava obedecendo o que o anjo disse que ele tinha que fazer. E quando Jesus se entregou, ele também estava obedecendo o que ele sabia que tinha que acontecer. E aí eu fico vendo essa passagem, ali no caso da primeira passagem do nascimento. Primeiro, o anjo tinha aparecido para Maria, tinha aparecido para José, tinha dizendo que ia nascer Jesus, o Filho de Deus. Maria era virgem do Espírito Santo. E aí depois eu fico pensando, o anjo aparece e fala assim: agora vocês vão ter que fugir, vão ter que se esconder, porque Herodes quer matar. E aí eu posso pensar assim:
algumas pessoas, quando isso aconteceu, podia pensar assim, eu não vou fugir não. Ele não é o Filho de Deus, eu vou ficar aqui e é Deus que vai guardar. E muitas vezes a gente age assim, né? A gente fala assim, não, se eu estou fazendo a coisa certa, se eu estou fazendo em nome de Deus, eu vou enfrentar. Mas se Deus está falando que é para fugir, se Deus está falando que é para esconder, então a gente tem que obedecer. Às vezes a pessoa acha que esse fugir, que esse se esconder é falta de fé, é covardia. Só que nesse caso aqui foi obediência. Ele fugiu porque ele teve fé, porque ele acreditou que era o anjo de Deus que estava falando com ele e que ele tinha que obedecer. Então nós temos que entender uma coisa, nós temos que obedecer, não importa aquilo que Deus está falando para nós fazermos, mesmo que não faça nenhum sentido, mesmo que a gente ache que está fazendo a coisa certa, né? Que a gente está debaixo da bênção de Deus, como José estava, era Jesus, era o Filho de Deus, né? Se Deus quisesse, Jesus podia ter ficado ali, ó, podia ter ido lá, ficar do lado de Herodes, e ele não ia matar ele, porque Deus não ia permitir. Mas Deus falou o quê? Foge. Da mesma maneira, quando Jesus foi ser entregue, o que eles falaram? Pedro mesmo tirou a arma, né? Tentou. E Jesus falou bem assim, olha, eu não preciso, porque se eu quiser, eu falo com meu pai, e ele manda uma legião de anjos e acaba aqui com todo mundo e não acontece nada comigo. Mas isso tem que acontecer. Então, ele tinha que obedecer. Né? Então nós temos que aprender a obedecer aquilo que Deus diz, né? Mesmo que não faça sentido, né? Nós não podemos resistir, nós não precisamos questionar, nós temos que obedecer, né? Quando Jesus se entregou para morrer, não fala que apareceu um anjo para Jesus e disse, agora você pode se entregar que chegou a sua hora, mas ele sabia que era a hora dele. Por quê? Porque já tinha sido revelado, os profetas já tinham dito antigamente, né? Ele já tinha lido, ele sabia o que estava escrito, ele sabia como ia ser e ele sabia também quando ia ser. Então já estava revelado. Quando a gente lê os evangelhos, várias passagens, né, quando fala sobre Jesus, diz assim, aconteceu isso para se cumprir o que havia sido profetizado. Aconteceu isso para se cumprir o que havia sido dito, o que estava escrito. Ou seja, já tinha sido profetizado, já estava escrito. Então, muitas coisas Deus fala conosco através da palavra de Deus. Já está escrito, já foi revelado e nós temos que obedecer, né? Nós sabemos o que é certo e nós sabemos o que é errado, né? A irmã Betânia falou que essa noite de pecado, e muitas vezes a gente peca, a gente sabe que está pecando, né? A gente sente, mesmo que às vezes a gente cometa assim, pecados ocultos, né? Que a gente faz assim sem querer, mas a gente sente algo incomodando no nosso coração. Por quê? Porque tem o Espírito Santo. Então, nós sabemos o que está errado e nós sabemos o que está certo. E muitas coisas que nós temos que obedecer, elas já estão reveladas na palavra do Senhor. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. E outras vezes, o Senhor vai fazer como fez com José. Ele vai falar conosco diretamente, né? Às vezes uma decisão que nós temos que tomar e Deus fala ao nosso coração. É isso, é aquilo. Então nós temos que obedecer aquilo que Deus está falando, mesmo que não faça sentido, mesmo que pareça que não tem motivo da gente fazer aquilo, mas se Deus está falando, nós temos que fazer, né? E aí a gente vê aqui que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, e até por isso, porque ele era o filho de Deus, ele precisou ser obediente em todas as coisas, para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele e para que ele fosse abençoado. O que a Bíblia fala sobre Jesus hoje? Que ele está sentado à direita de Deus Pai, que ele foi glorificado, que tem um corpo incorruptível, e tudo isso por quê? Porque ele obedeceu, porque ele foi obediente. Se quando aqueles homens vieram ali para buscar Jesus para prender, ele tivesse falado, não, eu não vou não, porque momentos antes diz que ele estava tão angustiado que ele estava orando que ele suou sangue, porque ele sabia o sofrimento que ele ia passar. Mas mesmo assim, quando os soldados chegaram,
ele se entregou. Por quê? Porque ele foi obediente. Ele sabia que ia sofrer? Sabia que ia sofrer, mas ele se entregou, ele obedeceu. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que ser obedientes. Quando nós somos obedientes, o Senhor, ele está vendo a nossa obediência, mesmo que às vezes a gente seja criticado, mesmo que pareça que as coisas estão dando errado, mesmo que pareça que está tudo dando errado, a gente tem que obedecer, porque o Senhor está vendo a nossa obediência e na hora certa Ele vai nos recompensar, né? Nós vamos ser abençoados e a vontade de Deus vai se cumprir nas nossas vidas. Então nós não podemos nunca desistir de obedecer, né? A gente vê na Bíblia o exemplo de Davi. Davi, ele foi escolhido por Deus para ser o rei, ele foi ungido. Só que antes dele já tinha Saul, que era o rei, que também tinha sido ungido por Deus. E Saul começou a perseguir Davi e queria matar Davi. E a gente lê na Bíblia que em várias oportunidades Davi foi que teve a oportunidade de matar Saul. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele foi obediente à vontade do Senhor. Ele não ia tocar a mão, nem fazer nenhum mal ao ungido do Senhor. Porque Deus não tinha falado para Davi que ele podia tirar a vida de Saul. Por quê? Mesmo Saul tendo sido rejeitado, ele ainda era o rei e ele era ungido do Senhor e ele precisava honrar e respeitar aquela autoridade do rei. E Davi foi obediente à vontade de Deus e ele foi honrado, né? Eu acho que um dos homens mais citados na Bíblia é Davi, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? Quando a gente se refere a Jesus, muitas vezes é filho de Davi, né? A Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele foi obediente. Então nós temos que obedecer aquilo que Deus fala, né? Tem muita gente que tem dificuldade de obedecer, né? A pessoa quer fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer, porque ela acha que ela tá certa, porque ela acha que ela tem razão. E quando a gente age assim, a gente está questionando a Deus. Se Deus está falando para fazer de um jeito, a gente quer fazer de outro, a gente está dizendo assim: Deus, eu sei mais do que você. E a gente tem que entender uma coisa, que Deus não erra. Deus não erra. Eu erro, vocês erram, mas Deus, Ele não erra. Se Deus fala que é para ser de um jeito, pode ter certeza que daquele jeito ali vai ser melhor. É daquele jeito ali que vai dar certo. Porque quando a gente quer fazer do nosso jeito, o que acaba acontecendo? A gente acaba quebrando a cara, literalmente, né? Por quê? Porque a gente erra. Por mais que a gente ache que a gente está certo, a gente erra. Então a gente tem que procurar sempre fazer as coisas do jeito de Deus, né? Do jeito que Deus quer, né? Porque, como eu disse, Deus, ele não erra. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Ele faz a coisa certa, ele faz na hora certa. E tem horas que Deus vai querer que a gente enfrente, mas tem hora que Deus vai querer que a gente fuja e se esconda, né? Tem horas que Deus vai querer que a gente fale, mas tem horas que Deus vai querer que a gente se cale, que a gente não fale nada, que a gente fica quieto. E é isso que nós temos que ter, esse discernimento, né? De saber a hora certa, né? De fazer aquilo que Deus quer. A hora de agir, a hora de ficar quieta, a hora de falar, a hora de calar, né? Mas em tudo e sempre, a Bíblia fala que nós devemos orar, né? Nós devemos orar sem cessar. E é a oração que vai nos dar essa sabedoria, que vai nos dar essa intimidade com Deus, para a gente entender quando é que Deus está falando, quando é que é a nossa vontade e quando é que o inimigo está falando também, né? Porque muitas vezes o inimigo fala assim na nossa cabeça, na nossa mente. A gente tem que orar, tem que repreender, tem que ter esse discernimento. E muitas vezes é a nossa vontade mesmo que fala na nossa cabeça. E assim, às vezes a nossa vontade é tão grande de fazer uma determinada coisa de determinado jeito, que a gente tem certeza que é Deus que está falando. Mas é Deus que está falando, que eu estou com certeza, com convicção no meu coração. E não é. Às vezes é só a gente que quer fazer daquele jeito, daquela maneira. Então nós temos que ter intimidade com o Senhor, nós temos que orar. Quando a gente lê os evangelhos, né, falando sobre Jesus,
Outra coisa, outro detalhe interessante, eu acho que também Jesus é o que mais orou, né? Jesus, ele sempre orava, ele estava sempre em oração. Ele se afastava para orar, ele ia para o monte para orar, ele ia para o jardim para orar. Então Jesus estava constantemente orando. E é assim que nós temos que ser também, nós temos que orar. Porque quanto mais a gente ora, mais intimidade a gente tem com Deus. E se a gente tem mais intimidade com Deus, a gente conhece a voz de Deus, conhece a vontade de Deus, conhece o que Deus quer que a gente faça. Então é isso que nós temos que buscar para as nossas vidas, né? Buscar ter intimidade com o Senhor e obedecer. Né? Entender que quando nós obedecemos, nós estamos agindo com fé, né? Nós estamos acreditando que o que Deus tem para nós é o melhor, né? Que Deus é o Deus que sabe todas as coisas e Ele que tem as melhores decisões para as nossas vidas, e a gente tem que sempre colocar tudo diante do Senhor. Quando a gente está tendo problema, quando a gente está tendo dificuldade, né? E muitas vezes nós temos, né? Na verdade, eu acho que toda a nossa vida a gente vai ter um problema, a gente vai ter uma dificuldade, né? Nunca vai ter um tempo assim, eu não tô nada tá me preocupando, tá tudo ok, tudo 100%, sempre vai ter uma coisinha. E a gente tem que estar sempre orando, né? Colocando diante de Deus, porque é só Deus que pode resolver todas as coisas. Tem coisa que a gente acha assim, é impossível isso acontecer. Só que para Deus nada é impossível, né? Então nós temos que sempre colocar diante do Senhor e não desistir de orar nunca, mesmo pelas causas impossíveis. E principalmente pelas causas impossíveis, porque aquilo que nós não podemos fazer é só Deus que pode fazer, né? Então nós temos que ter essa fé, nós temos que ser obedientes, né? Porque Deus, Ele está vendo e Ele nos recompensa, e nós temos que orar sem cessar, né? Para que a gente esteja sempre em comunhão com o Senhor e fazendo sempre a vontade de Deus. Amém? Amém. Essa é a palavra, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Agora é hora de recolher nossos dízimos, as nossas ofertas. Pedir para a irmã Patrícia recolher. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas, ó Senhor, abençoa as ofertas, abençoa os seus filhos que cooperam de todo o coração, dando a eles paz, amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor. Amém. Vou convidar a irmã Vilma para fazer a oração. Salve os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, apresenta a Ti, meu Pai, as ofertas da Tua casa, Senhor. Aleluia. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, venha abençoar que ela seja bem rendosa, meu Pai. O Senhor vai repreendendo tudo que não vem de Ti, das nossas vidas, Senhor. O Senhor vai trabalhando na vida daqueles trabalhadores que trabalham por conta, abrindo portas, Senhor, aonde não tiver porta. Eu sei que o Senhor abre. O Senhor abençoa cada um, Senhor. Vai repreendendo o gafanhoto, o migrador, o cortador e o devorador das nossas vidas, meu Pai. E não deixa, Senhor, que nada aconteça com nós, Pai. Vai abençoando, Senhor. Vai tirando tudo que não vem de Ti, das nossas vidas, Senhor. É o que eu já te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade da direção do culto e passo a palavra para o pastor. Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com o Pai do Senhor, amém? Amém. Agradecer pela presença de cada um e que nós possamos sempre estar juntos. Deus esteja sempre abençoando a vida de cada um, penetrando nos lares, abençoando a cada lar. Aqueles também que não puderam vir nessa noite, que o Senhor vai de encontro e traz bênçãos e prosperidade na vida de cada um deles. Amém. Porque Deus é grande e é poderoso e Ele é que nos guarda, nos abençoe e nos livra de todo mal. Amém? Amém, Jesus. Eu quero também
falar com os irmãos. O pastor Edivaldo não tem vindo muito, que ele está com alguns problemas. O carro dele também quebrou essa semana. E até conversou comigo aí que ele está com alguns problemas aí, com família, com alguma dificuldade. Então peço que os irmãos estejam orando pelo pastor Edivaldo também, para que Deus venha estender a mão para ajudar ele a passar por todas essas dificuldades, né? E o pastor Edivaldo, eu conheci ele há muitos anos, e é uma pessoa que eu gosto muito dele, é uma pessoa muito humilde, muito dedicada também. Às vezes a pessoa não faz o que ele está querendo, às vezes tem uma dificuldade, que não consegue chegar na hora, por isso que ele não tem comparecido aqui, não tem vindo muito por causa disso. Mas que Deus possa abençoar e guardar e livrar de todo mal. Amém? Amém. Nós vamos estar terça-feira transmitindo o culto, como nós temos feito toda semana. E domingo, mais uma vez, estaremos aqui também, reunidos com os irmãos, estamos convidando os irmãos, para que nós possamos estar na presença do Senhor e recebendo sempre a bênção do Senhor. Amém? Amém. Que o Senhor possa abençoar cada um e a cada lar, e nos dar a vitória em todas as áreas da nossa vida. Amém? Amém. Convidar os irmãos a ficar de pé. Nós vamos estar orando agora e pedindo pelas famílias e pelos todos os membros da igreja. Amém? Deus amado, Pai maravilhoso, mais uma vez, Senhor Deus, nós queremos colocar os teus filhos na tua presença, meu Pai. Aqueles que estão aqui, Senhor Deus, aqueles que não estão podendo vir, Senhor Deus, que tu vai de encontro agora e abençoa a vida de cada um deles, meu Pai, e dá, Senhor Deus, a vitória, meu Pai. Jesus, tu és santo e és poderoso, por isso eu entrego em tuas mãos, Senhor Deus, cada vida, cada membro dessa igreja, meu Pai. Nós não conhecemos a dificuldade de cada um, não sabemos quais são os problemas que estão enfrentando, mas tu conheces o deitar e o levantar de cada um, meu Pai. E nós te pedimos, Senhor Deus, que tu dá ordem ao teu anjo, Senhor, a favor de cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, como tu trouxeste nesse lugar, meu Pai, e dá-nos uma semana de paz e tranquilidade, meu Pai, abençoando, guardando, estendendo a tua mão a favor de cada um e de cada família, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos e vamos receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre, que todos possam dizer amém.